Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Fonseca, esse é meu primeiro vídeo do canal. Eu queria me apresentar nesse primeiro vídeo e eu vou aproveitar a tag 50 fatos sobre mim para poder me apresentar, para você poder me conhecer melhor. Eu vou adaptar um pouquinho essa tag, não vai ser necessariamente 50 fatos sobre mim, serão 50 fatos processuais sobre mim, para que vocês me conheçam como é que eu entrei nessa história de direito processual. Primeiro, eu comecei a estudar processo na Universidade Federal do Amazonas. Eu sou ex-aluno da Universidade Federal do Amazonas, então eu comecei a estudar processo por lá. O meu primeiro livro de processo foi esse aqui, A Teoria Geral do Processo, um livro clássico da professora Ada Pellegrini, do professor Cândido Rangel de Dinamarca e do professor Antônio Carlos de Araújo Sintra. O meu primeiro professor de processo foi um grande exemplo meu, que é o professor Valdinei Oliveira, que é juiz federal. O meu primeiro livro de Direito Processual Civil é um livro clássico, que eu tenho até hoje e guardo com muito afeto, com muito carinho, que é do professor Moacir Amaral Santos. Está desatualizado, obviamente, mas é um livro que eu tenho guardo e tenho ele com muito carinho. A minha primeira professora de processo civil foi uma mulher, foi a professora Nelly Mandel Lins, que me indicou para ler Humberto Teodoro Júnior. Então, até hoje, eu agradeço a professora Nelly por ter me indicado um dos melhores autores em processo civil, que é o professor Humberto Teodoro Júnior. A minha matéria favorita na faculdade de Direito é Direito Processual Civil. Eu sempre gostei mais de Direito Processual Civil, né? Durante a faculdade, eu fiz estágio no Ministério Público e eu passei só por promotorias cíveis. Então, eu aprendi só processo civil, né? Passei por registros públicos, ações de família. Só aprendi processo civil no Ministério Público. Quase nada de processo criminal. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar como assessor numa Câmara Civil. Então, eu só via processo civil mesmo depois da faculdade. Depois que eu me formei, eu fui em 2002 para São Paulo, onde eu fiz especialização em Direito Processual Civil na PUC de São Paulo. O meu primeiro artigo em processo civil foi publicado na Revista de Processo, em 2003, com o nome do ônus da comunicação da interposição do agravo do instrumento. Era sobre o artigo 526 do CPC de 73. Digamos que eu sou um pouquinho antigo, sou um vintage processual. O meu trabalho de conclusão na especialização foi sobre condenação de prestações periódicas. Eu iniciei o mestrado em processo civil em 2004. Eu fui orientado no meu mestrado pela professora Teresa Rudalvin, que foi relatora do Código de Processo Civil e também foi minha orientadora no doutorado. Durante o mestrado, eu fui professor assistente do professor Cássio Scarpinello Bueno, onde começou a nossa amizade. Até hoje eu sou amigo do professor Cássio Scarpinello Bueno. O meu primeiro capítulo de livro foi publicado em 2005 sobre a reforma do judiciário. Foi um texto sobre a prioridade do idoso. A minha dissertação de mestrado foi sobre o princípio da congruência. Naquela época, eu queria estudar sobre sentenças citra petita, extra petita, ultra petita. Em 2006, eu comecei a trabalhar nos juizados especiais e comecei a escrever um monte de coisas sobre juizados especiais. Eu tenho um texto, por exemplo, sobre litisconsórcio nos juizados e tenho um texto sobre requisição de pequeno valor, dada essa minha experiência nos juizados especiais. Comecei a dar aula em processo civil aqui em Manaus, na UBRA. Eu era professor de Teoria Geral do Processo e de Execução. Eu também fui professor de especialização na Universidade Federal do Amazonas e agora eu estou voltando a ser professor de especialização também da Universidade Federal do Amazonas. Nessas minhas andanças pela Universidade Federal do Amazonas, eu conheci um grupo de estudos de direitos humanos e foi aí que começou o meu interesse pelos direitos humanos e a interseção que eu faço entre o processo civil e direitos humanos, justamente no grupo de estudos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o GCID. Por conta desse meu interesse em direitos humanos, eu já fui convidado para dar aula de direitos humanos, direito constitucional, mas eu não largo o processo civil. Eu também dou aula de pós-graduação em outros estados. Eu fui convidado por vários colegas para dar aulas em outros estados e é muito bacana sempre essa troca de experiências com outros estados. Eu sou membro e também diretor da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, a ANEP. Eu também sou membro e secretário adjunto do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Eu participei em 2012 pela primeira vez das jornadas do Instituto Brasileiro de Direito Processual no Rio de Janeiro. E 2 anos depois, em 2014, em Campos do Jordão, eu fui convidado para participar de uma mesa sobre tutela provisória nas jornadas. Foi super emocionante. Eu tomei posse no Ministério Público, eu sou promotor de justiça desde 2009. E eu sempre também gostei mais da área civil no Ministério Público. Hoje eu atuo como promotor de justiça e de direitos humanos, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, que é uma promotoria eminentemente civil. Eu trabalho muito processo civil na minha promotoria. Também na minha promotoria eu trabalho muito processo coletivo, né? Questões coletivas que envolvem pessoas idosas e pessoas com deficiência. E é justamente por isso que hoje eu tenho muito interesse sobre o tema do processo estrutural. Muito louco.
Em 2011, eu publiquei o meu primeiro trabalho sobre a interseção de direitos humanos e processo civil. É um trabalho sobre tratados internacionais de direitos humanos como fonte do direito processual. Está lá no meu academia.edu. Eu entrei no meu doutorado em processo civil em 2014. Né? Foi aí que eu comecei a fazer meu doutorado na PUC de São Paulo. Nessa época do doutorado, eu fui professor assistente na COGEAI, na especialização de processo civil, ao lado de uma amiga muito querida, que é a professora Rita Nolasco. No doutorado, eu enfatizei o tema, a minha área de processo civil e direitos humanos. Eu sempre voltei as minhas pesquisas no doutorado justamente para essa interseção entre processo civil e direitos humanos. Minha tese foi justamente sobre essa interseção entre processo civil e direitos humanos, e a minha banca de defesa de tese de doutorado foi uma banca interdisciplinar. Havia processualistas, como a minha orientadora Teresa Rudalvin, como o Cássio Scarpinella Bueno, como a professora Suzana Costa e o professor Elias Marques Medeiros Neto, mas também havia uma professora de Direitos Humanos, a queridíssima professora Flávia Piovesan, que é hoje, além de professora da PUC, também faz parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O meu primeiro livro foi justamente produto da minha tese de doutorado, que é o livro Processo Civil e Direitos Humanos. Ainda está vendendo, se você quiser, você acha fácil na internet. A minha primeira publicação num periódico internacional foi sobre Processo Civil e Direitos Humanos, sobre a aplicação do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos para as causas cíveis. Foi publicado na revista interamericana, a revista do Instituto Interamericano de Direitos Humanos. A revista é online, é muito fácil encontrar esse artigo, também está lá no meu academia.edu. Hoje eu sou professor da Faculdade La Salle, onde eu sou professor de Direito Processual Civil e também sou coordenador do NUPROC, nosso núcleo de processo. Eu também dou aulas no IPOG para vários estados brasileiros, sempre na área de processo civil. Eu tenho vontade de fazer pós-doutorado também em processo civil, mas não agora. O livro que eu mais indico na vida é o livro de Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti e do Bryant Garth. Mas eu sei que o livro está desatualizado, que ele precisa de novas considerações sobre as novas ondas de acesso à justiça, mas é um livro que todo mundo gosta para iniciar os estudos de processo, sempre uma boa referência. Eu gosto de todas as matérias em processo, desde teoria geral do processo até recursos. Eu não sou muito fã de execução, mas eu dou aula do mesmo jeito. Curto ler muito sobre processo e estudos interdisciplinares. Gosto de estudar processo e psicologia, processo e história, processo e antropologia, processo e literatura, processo e cinema. Eu adoro esses estudos interdisciplinares. Gosto tanto que eu tenho um vício. Eu tenho uma lista de filmes, de vídeos, de séries que falam de processo civil, de julgamentos, de juízes, etc. Eu tenho um site, que é o direitoprocessual.com, onde eu relato alguns temas, algumas jurisprudências, vídeos e novidades em processo civil. Confere lá. Durante essa vida de estudante de processo, eu fiz vários amigos online. Um dos meus melhores amigos, que é o professor Tiziano, a gente se conheceu pelo Twitter. Hoje eu participo de um grupo de pesquisa na UFRJ sobre deficiência. E eu estou estudando a ideia da deficiência, o conceito de deficiência numa parte teórica, justamente com enfoque no processo. Atualmente, por exemplo, eu estou desenvolvendo um paper, um artigo, justamente sobre pessoas surdas e acesso à justiça. Com muito orgulho, eu também sou padrinho acadêmico do projeto Mulheres no Processo. Esse ano eu vou participar como avaliador da competição mineira de processo e da competição brasileira de processo. Eu tenho um Instagram, o Vitor M. Fonseca, onde eu posto várias novidades sobre processo civil. Resolvi gravar vídeos porque meus alunos pediam. Todo mundo pedia para eu gravar vídeos no YouTube. Tá aqui. Os vídeos desse canal serão basicamente sobre processo e direitos humanos, sempre nessa visão interdisciplinar. Eu vou falar de processo civil, mas também vou falar um pouquinho de direitos humanos e essa intersecção. Gostou? Então segue o canal, compartilha esse vídeo para me ajudar. Tchau, até a próxima.